Pessoal, nesse vídeo vamos falar sobre os artigos 305 a 310 do CPC. O assunto é tutela cautelar antecedente. Mas eu não vou ficar falando assim toda hora, tá? Vou ficar falando só tutela cautelar. Você já vai saber que é antecedente, porque existe uma outra também, mas agora vamos falar dessa aqui, antecedente. Esse vídeo foi uma sugestão de uma inscrita no canal, que acompanha o canal há algum tempo. Se não me engano, eu já vi algum comentário dela há alguns meses atrás. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui, esse esquema que ela pediu. Então acho que vai ajudar bastante gente aí e não só ela, ok? Eu agradeço a sugestão. Mas antes de começar, eu tenho um recado rapidinho aqui para vocês. Vou pedir para vocês acessarem o link aí na descrição para conhecerem o meu livro. Exatamente, pessoal, eu lancei um livro, 50 dicas para lidar com pessoas, e eu peço para que vocês deem uma olhada lá. Eu estou tentando colocar na Amazon. Se eu já conseguir, se eu já tiver conseguido ao ponto que eu publiquei esse vídeo, vocês já vão ter o link da Amazon para visualizar, ver o preço e, se for interessante para vocês, comprarem. É um livro bem bacana, está muito bem estruturado em tópicos, assim como os meus vídeos de esquema são bastante simples ali e fáceis de entender. Esse livro também. Por isso que eu falo que até para quem não tem o hábito da leitura vai se dar bem com essa leitura aqui, que vai realmente ajudar você a lidar melhor com pessoas, ok? Vamos agora começar aqui com o nosso esquema, ok? Vamos começar por esse quadrinho aqui embaixo que eu fiz. Só para você entender, sem essa introdução, vai ficar um pouco mais complicado de você entender os artigos, ok? Então, pessoal, saiba que existe então a tutela antecipada e a tutela cautelar. Qual que é a diferença? A diferença é que a tutela antecipada é satisfativa, ou seja, o pedido que você está fazendo aqui anterior ao processo é basicamente o mesmo que você vai pedir lá no começo do processo. Isso aqui é como se fosse uma linha do tempo, tá? O pedido que você está fazendo aqui é basicamente o mesmo que você vai pedir aqui, quando realmente tiver um processo, e é basicamente o mesmo que o juiz vai conceder lá no final do processo. Ou seja, vai satisfazer aí a pretensão do autor, ok? Já a tutela cautelar, ela é conservativa, ou seja, o pedido que você está fazendo aqui não é exatamente o mesmo que você vai fazer aqui no processo principal, assim como não é o mesmo que o juiz vai conceder lá no final do pedido principal, ok? Do processo principal. Ela vai conservar o direito. Quando você pedir a tutela cautelar, nesse ponto aqui, você está buscando conservar o direito, uma medida realmente conservativa, garantir de alguma forma o direito, ok? E aqui você vai pedir outra coisa. O objeto fica diferente. É basicamente essa a diferença entre um e outro. Espero que tenham entendido essa parte. A tutela cautelar, então, ela é antecedente ou incidental. O que significa isso? Se a gente tem aqui uma linha do tempo que começa o processo e termina, a tutela cautelar incidental, ela vai estar aqui, ó, no meio do processo, ou seja, um incidente no meio do processo. A tutela cautelar antecedente, ela está aqui, ó, antes do processo. Como assim antes? Exatamente. É tão urgente, é uma medida que você precisa de forma tão rápida, que você vai pedir antes mesmo de ingressar aí com uma ação, antes mesmo de ingressar com o pedido principal, que a gente vai falar bastante esse termo, pedido principal, ok? Então a antecedente, ela fica aqui, ó, antes do processo, antes do pedido principal. Entendido isso, pessoal, vamos lá. Lá no começo dos artigos, ele fala sobre o requerimento da tutela cautelar. Bom, como eu falei, não vou ficar falando antecedente. Vocês já sabem que estamos falando da tutela cautelar antecedente, ok? O requerimento tem que constar a lide mais os fundamentos, o direito ameaçado e o dano mais o risco ao resultado útil do processo. Simples, os incisos lá pode parecer um pouco confuso quando você lê, mas decora por essa parte aqui, ó, simples, lide mais fundamentos, direito ameaçado, dano mais o risco ao resultado útil do processo. Precisa também os requisitos lá do 319 do CPC, mas se numa prova, por exemplo, de concurso, de faculdade, alguma coisa assim, perguntar ali o que precisa, segundo os artigos 305 a 310, que trata da tutela cautelar antecedente, o que precisa no requerimento. É isso aqui, ó, esses três elementos aqui, e vai estar certo, ok? Pronto. O juiz, ele pode entender como tutela antecipada. O que significa isso? Que ele pode entender como tutela antecipada. Bom, simples, pessoal. Aqui, ó, acabei de falar para vocês da tutela antecipada, não é?
Às vezes o objeto é tão parecido aqui com o do pedido principal, na nossa linha do tempo, às vezes o objeto é tão parecido que realmente o juiz ele pode entender que aquela medida que o autor está pedindo já é satisfativa e não conservativa. Então ele pode entender como tutela antecipada. Qual que é a diferença disso? Se ele entender ou se ele não entender? Se ele entender como tutela antecipada, ele vai tratar aí com os trâmites da tutela antecipada. Ficou bem feio esse grifo aqui, né? Mas tudo bem. Se não, ele vai tratar ali como os trâmites da tutela cautelar, que são esses que a gente vai ver agora. E passado por essa parte, então, feito o requerimento, o juiz analisando, citará o réu para que em 5 dias, vejam que esse prazo é menor do que lá no procedimento comum, hein, pessoal? Ou seja, a coisa aqui é mais rápida. Cita o réu para que em 5 dias ele conteste e apresente provas. Então vamos lá? Porque tem duas setas aqui, ele pode contestar e pode não contestar. Se ele contestar, aqui ó, sim, ele contestou, o que acontece? Procedimento comum, simples assim. Ele não contestou, opa, aí vai acontecer o quê? Vai ser presumido, aqui está abreviado, presume-se aceitos os fatos alegados pelo autor. Então, se ele não contestou, ele ficou ali silenciado, será presumido os fatos aceitos por ele. Ok? Os fatos alegados pelo autor terão presunção de que foram aceitos. E aí o juiz vai decidir em 5 dias. Então aqui a gente não tem problema com prazo, tá, pessoal? Simples. Cita o réu, 5 dias para contestar e apresentar provas. Não contestou? Então os fatos alegados pelo autor são presumidos aceitos. O juiz decide em 5 dias também. Perfeito. E se ele realmente contestar, segue o procedimento comum. O pedido cautelar, esse P aqui significa pedido, tá? Pedido cautelar e pedido principal. O pedido cautelar pode ser junto com o pedido principal, ou seja, pode, aqui está bem simples também, só coloquei porque consta dos artigos. Significa o quê? Quando eu fizer lá o pedido cautelar, eu poderei pedir juntamente também o principal, sendo que o cautelar vai seguir esse rito aqui que eu estou passando para vocês, ok? Bom, efetivada a tutela cautelar, então peraí, só para a gente não confundir, falamos disso aqui já, perfeito, já falamos disso, só para a gente não ficar perdido. Vamos lá, efetivada a tutela cautelar, vamos entender isso então que é bem técnico. Então vocês já entenderam nossa linha do tempo, que esse ponto aqui é o ponto em que foi pedido a tutela cautelar. Vamos imaginar um exemplo aqui, um exemplo bem simples, bem bobo até, ok? Mas para que você entenda do que a gente está falando. Se eu ficar só repetindo aqui os termos, talvez você não vai entender. Imagine que o sujeito A e o sujeito B colidiram o veículo, certo? E aí, o que acontece? Nenhum se declara culpado, não tenho culpa, você que tem, aquela briga toda. O que seria o ideal, então? Um procedimento comum, uma ação, para ver quem vai ter que reparar esse dano aí. Então, aqui a gente tem a linha do tempo do processo. Perfeito. Nesse ponto aqui, a gente tem lá o autor que faz aí a petição inicial com o pedido principal. Perfeito. Aqui começa o processo, procedimento comum. Aqui nesse ponto, o que a gente tem? A gente tem uma certa urgência, ou seja, se vai acontecer alguma coisa antes do processo, lógico que no mínimo tem alguma urgência aí, que é a tutela cautelar que a gente está falando. Perfeito. Perdão. Tutela cautelar, então, ela vai entrar aqui nesse meu exemplo. Vamos supor que o sujeito A dependa do carro para trabalhar. Então, ele precisa do carro para conseguir o seu sustento. Perfeito. Até resolver tudo isso aqui, imagina quantos dias de trabalho ele não perdeu. Então, ele apresenta ali alguma prova falando, olha, eu realmente eu tenho esse direito, é o cara lá que estava errado, e é o seguinte, eu estou perdendo dinheiro, eu preciso do carro para trabalhar. Então, aqui nesse ponto, ele pede ao juiz uma tutela cautelar antecedente. E o que ele vai pedir aqui? Presta bem atenção nessa parte, pessoal. No pedido principal, nesse ponto, ele vai pedir o quê? Conserta o carro. Perfeito. Nesse ponto aqui, por exemplo, ele pode pedir, eu quero um carro alugado. Então, eu quero Por que um carro alugado? Para continuar trabalhando.
eu quero um aluguel de carro. Veja que está diferente aqui o objeto. Pessoal, é bem simples esse exemplo aqui, tá? É só para fixar na mente essa linha do tempo. Então, nesse ponto, ele pediu o aluguel do carro. Uma tutela cautelar antecedente. Aí, o juiz vai analisar. Nesse ponto aqui, o juiz, ele defere. Ok, ele concede a tutela cautelar antecedente. Significa o quê? Significa, no meu exemplo, que o sujeito B vai realmente ter que alugar um carro para o sujeito A continuar trabalhando aí e prover seu sustento. Aqui o juiz, então, concedeu. Vamos colocar assim. Concedeu. Nesse ponto aqui, é o ponto em que a tutela é efetivada. Então, vamos colocar assim. Ficou bem esquisito, mas deu para entender. Efetivada. Primeiro ponto, o autor pede. Segundo ponto, o juiz analisa. E aqui no meu exemplo ele deferiu, ele concedeu. E no terceiro ponto ela é efetivada. Qual que é a diferença? A diferença é que o juiz conceder não quer dizer que o sujeito B já vai lá direto alugar um carro para que o sujeito A continue trabalhando. Não. Quer dizer o quê? Que o juiz concedeu. Só isso. Agora, aqui nesse ponto, aí sim foi efetivada. Aí está tudo certo. Foi alugado o carro para que o sujeito A conseguisse aí o seu sustento. Certo? Então, temos esses três momentos. E o momento da efetivação é esse aqui. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. Efetivada, então, a tutela cautelar, ou seja, naquele ponto que a gente passou ali, o autor terá 30 dias para fazer o pedido principal. Se a gente viu que a tutela cautelar antecedente está aqui, ó, antes do processo, antes do pedido principal, então o autor tem aqui um espaço de 30 dias. Nesse espaço aqui de 30 dias, o que ele tem que fazer? O pedido principal. Se ele fizer o pedido principal, por exemplo, aqui, ó, ultrapassando aqui, se ele fizer o pedido principal aqui, ora, vai passar de 30 dias, correto? Se vai passar de 30 dias, depois a gente vai ver o que acontece. Mas você já sabe que tem 30 dias para entrar com o pedido principal depois de efetivada. Depois de concedida? Não. Depois de solicitada? Não. Depois de efetivada, ele tem 30 dias para o pedido principal. Não tem como você errar olhando essa ilustração aqui, pessoal. Então vamos lá. Simples. Efetivada a tutela cautelar, 30 dias para o pedido principal nos mesmos autos e sem novas custas. Sem novas custas, pessoal. Simples, pronto. Essa parte aqui a gente vai dar por finalizado para não ficar repetindo aqui, mas é bem simples mesmo. Aditar causa de pedir. Essa parte aqui é mais simples ainda. Às vezes você lendo o artigo fica confuso, mas essa parte é mais simples ainda. Pode aditar a causa de pedir no pedido principal. Significa o quê? Por exemplo, aqui, ó, nesse primeiro ponto aqui, o autor vai lá na tutela, solicitando a tutela cautelar antecedente. Aqui na petição, faz lá um pedido solicitando a tutela cautelar antecedente. Perfeito. Já aqui, no pedido principal, com certeza, pessoal, o pedido principal acaba sendo um pouco mais complexo do que esse aqui que ele pediu às pressas, certo? Então, ele pode editar esse aqui e deixar mais completo para o pedido principal, correto? Simples assim, é só isso que está dizendo. Ele pode fazer isso. Isso é permitido. Perfeito, a gente falou disso já. Cessa a eficácia. Agora, bastante atenção aqui, ó. Cessa a eficácia. Se está cessando a eficácia, eu estou falando de qual período? A tutela foi efetivada, então eu estou falando desse período aqui, ok? A gente vai ver uma exceção lá, mas de início eu falo para vocês que estamos falando desse período. A tutela já foi efetivada. Cessar a eficácia significa o quê? Nesse meu exemplo, significa que o sujeito A, que estava com um carro de aluguel com o sujeito B pagando por ele, vai ser cessado. Ele vai devolver o carro, o sujeito B não vai pagar mais nada. Vai cessar a eficácia da medida. Perfeito. Então aqui, cessa a eficácia se em 30 dias o sujeito, o autor, ele não entrar com o pedido principal. Então é disso que eu estava falando aqui, ó, pessoal. Ele tem 30 dias, que é esse espaço de tempo, para entrar com o pedido principal. Se ele entrar aqui depois de 30 dias, vai cessar a eficácia. Passou os 30 dias, não teve pedido principal,
cessa a eficácia, ok? Passou 30 dias também, não foi efetivada? Opa, então a gente está falando do quê? Desse período aqui, ó. Lembra? Tutela cautelar antecedente, o autor pediu no caso um aluguel de um carro para continuar trabalhando. Aqui o juiz ele concedeu e aqui passaram-se 35 dias até ela ser efetivada. Ou seja, não precisa nem passar os 35, passou dos 30 dias, ela não vai ser mais efetivada, vai cessar a eficácia, ok? Se ela não for efetivada em 30 dias. Simples então, aqui a gente não vai ter problema com prazo não. 30 dias para, nesses casos, de não houver o pedido principal ou não for efetivado. Se houver improcedência do pedido principal, como assim? Imagine, pessoal, que o juiz concedeu a tutela cautelar, foi efetivada, passou os 30 dias, o autor entrou com o pedido principal, ou seja, tudo certinho, tudo legal, tudo legal. Só que aqui, no meio do processo de conhecimento, o juiz fala assim, ó, o juiz fala, você não vai ter direito. Ou seja, improcedente o pedido principal. Foi improcedente, certo? O que acontece? Lógico, pessoal, se o pedido principal é improcedente, vai cessar a eficácia, simples assim. Improcedência do pedido, cessa a eficácia da tutela cautelar. E também no caso de extinção do processo sem resolução do mérito. Tudo abreviado aqui, mas você já sabe o que significa. Extinção do processo sem resolução do mérito também cessa a eficácia aí da medida cautelar. Bastante atenção aqui, pessoal. Pode renovar o pedido, ou seja, fiz um pedido aqui de tutela cautelar antecedente, aqui o juiz analisou e negou. Ele falou, não, ele indefere esse pedido. Eu posso, passando um tempinho aqui, fazer um outro? Não, não posso. E tem um X bem grande aqui falando isso. Não pode renovar o pedido, ok? Mas, se houver um novo fundamento, aí está autorizado, mas só com novo fundamento. Simples, então, essa parte, né? A gente tem os motivos de cessação ali. É claro que se você ler só os artigos, você não vai ter essa linha do tempo aqui que eu estou fazendo para vocês, o fato de ser solicitada, ser deferida, ser efetivada, cada termo significa um período, por isso a linha do tempo ajuda bastante a gente. Vamos lá então. Agora vamos falar desse pedaço aqui, pessoal. Tá acabando já, o vídeo está ficando comprido, mas está acabando. Apresentado o pedido principal. Tá abreviado aqui, tá? Apresentado o pedido principal, perdão, o que vai acontecer? Vai intimar a parte, ou seja, apresentado o pedido principal, a gente está falando desse momento aqui, ó. Então vamos lá, o autor solicitou, o juiz deferiu, ele, aqui não, vamos desenhar uma outra linha aqui, né? O autor solicitou, juiz deferiu, foi efetivada, e aí 30 dias entra com o pedido principal, ok? Então a gente vai estar falando desse período aqui. Apresentado o pedido principal, ou seja, esse período, o que vai acontecer? Pulei. Pronto. Vai intimar a parte através do seu advogado ou pessoalmente para audiência de conciliação sem nova citação. Não precisa da citação nesse período, ok? E abre o prazo aí para contestar. Pessoal, basicamente o que está falando aqui? Procedimento comum, simples. Apresentado o pedido principal, procedimento comum. Única diferença é o quê? Não precisa nova citação. Cuidado com isso, pessoal. Não precisa nova citação. Apresentado o pedido principal, sem nova citação. Grava essa parte aqui, ó. Pronto. A gente falou disso já. Simples. Por fim aqui, se houver indeferimento. Então, vamos lá. É esse exemplo aqui, ó, desse quadro aqui. Vamos ficar nesse quadro, então. Foi solicitado, o juiz indeferiu. O que acontece aqui? Não impede o pedido principal. Ou seja, o juiz ele indeferiu aqui, ó. Foi solicitado, aqui o juiz indeferiu. Perfeito. E o que acontece? Ela não vai ser efetivada. Se o juiz indeferiu, a régua acaba aqui. Não existe essa parte, ok? Nada impede do autor solicitar aqui no pedido principal. Ou seja, fazer o pedido principal. Nada impede. Perfeito. A não ser prescrição e decadência. Então uma novidade. Ele pode entrar com o pedido principal mesmo tendo sido indeferido? Pode, mas se for indeferido por prescrição ou decadência, aí não pode, ok? Simples assim. Se o juiz aqui declarar que prescreveu ou houve decadência,
não poderá mais entrar nem com o pedido principal, certo? Pessoal, então é isso, a gente passou por todo o esquema e não se esqueçam, eu sempre falo para vocês aqui, desde os meus primeiros vídeos, faça esse esquema aí no seu caderno, leia os artigos e em coisa de 4 a 5 minutos você vai conseguir revisar todos esses artigos. Essa matéria vai ficar bem simples aí na sua mente com essa explicação, ok? Espero que tenham gostado, não deixem de comentar que eu quero saber aí o que está acontecendo, se está sendo bom, se está ajudando, se não está, e também verifiquem lá o link na descrição para visualizar o meu livro, que realmente tá bem bacana, é um livro físico, tá pessoal? Não sei se falei isso no começo do vídeo, mas é um livro físico, ok? Você vai receber aí na sua casa. Perfeito, então, obrigado e até a próxima.